Agora a gente vai falar um pouco sobre o que o Ayurveda chama de compatibilidades e incompatibilidades dos alimentos. A ideia é que, assim, ainda que banana e pão sejam duas coisas saudáveis, quando você mistura elas, muitas vezes o processo de digestão vai sair meio fedido. Porque não necessariamente o teu corpo tem uma capacidade muito boa, não necessariamente, de metabolizar duas coisas com enzimas tão diferentes que rolam relações químicas pouco estáveis, tá? Então o Ayurveda ele é criado numa época onde você come uma coisa, observa e fala, isso daqui me deixou bem e depois eu me senti bem. Isso daqui me deixou bem, mas depois eu fiquei mal. E ao longo do tempo isso vai criando um campo de conhecimento consistente em relação a quais são alimentos que, quando combinados, se digerem bem e quando não combinados, quando combinados de uma maneira aventurosa, no geral não se digerem bem, tá? Então, por exemplo, é até sabido que melão e melancia são duas frutas muito ariscas. Se você mistura elas com qualquer coisa a não ser ela mesma, por exemplo, melancia com melancia e melão com melão, dificilmente você vai ter um processo de digestão bom. Você pode usar ervas, por exemplo, botar erva doce, botar cardamomo, botar cebolinha, botar o que quer que seja, mas outros alimentos que não sejam ervas normalmente não dá certo. Leite é uma coisa que no Ayurveda é muito doce e pesado, então tem um tempo de digestão que normalmente é pouco recomendado de misturar com qualquer fruta ácida, ou seja, vitamina de morango no Ayurveda tem uma ótima chance de dar errado, e ou uma fruta simples, tipo uma banana bem doce, ou uma manga bem doce, ou até mesmo um abacate bem doce, ou de repente algumas castanhas. Mas o leite, no geral, você só deve combinar com uma coisa só. O leite para o Ayurveda já é uma refeição completa em si mesmo. Então, por exemplo, leite fervido com ervas como chai, misturado com açúcar mascavo e com um pouquinho de ghee e também um tônico vata, de repente algum tônico ayurvédico para ser fervido junto do leite, isso já forma uma refeição completa, super deliciosa e que já alimenta e deixa tua mente boa depois de um processo de meditação que aumenta muito o processo de vata. Então a Ayurveda faz com que você coma sempre bem, sem que faça misturas ousadas. Por exemplo, comer queijo com carne e pão, nosso famoso cheeseburger, é uma boa receita para depois você ficar além de pesado com bastante toxina. Mas eu sempre como isso e me sinto super bem. Bom, a gente no Ayurveda tem uma definição de super bem como você levanta saudável, você faz as suas coisas saudável, não tem nenhuma dor no corpo, não tem nenhum incômodo de respiração, você está realmente bem. Mas eu só tenho um leve incômodo aqui, ali, não sei o que. Isso já não é bem, tá? Então, assim, por exemplo, mel é uma coisa que a gente não aquece no Ayurveda. Você só amorna ele se precisar, ou seja, você põe no final do preparo das coisas. O que a gente chama de solanáceas, que são batatas, tomates, berinjelas e pimentões, no geral a gente evita combinar isso com iogurte, leite, pepino e os melões. Os amidos, principalmente as gramíneas, tipo arroz, trigo, aveia, o que for, quinoa, essas coisas a gente costuma comer só um por refeição, porque a ideia é que as enzimas digestivas daquilo ali, milho também, são muito difíceis de serem fabricadas em quantidade boa para mais de uma gramínea. Então a gente come várias gramíneas ao longo do tempo, mas por refeição uma só, em geral. Batata você pode comer, batata pode misturar, não tem problema. Os feijões, ele é menos restrito, mas assim, comer mais do que 2 feijões diferentes numa refeição, no geral também não é necessário, tá? Eles até se complementam bem, mas não é para você ficar saindo comendo feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, tudo isso Essa história de 7 cereais para Ayurveda é uma boa chance, uma boa orientação para as coisas provavelmente darem errado. Mas mais importante do que essas regras A, B, C, D, é você ver o que o teu corpo digere bem, tá? Então no Ayurveda a gente tem um conceito que se chama de Satmiya e Asatmiya, que é tolerância, adaptabilidade ou intolerância e falta de adaptabilidade. Mas eu como leite com morango e castanha
todo dia de manhã e vejo que aquilo me faz super bem. Ótimo. Você é uma exceção à regra, continue vivendo bem como sendo uma exceção à regra, tá tudo bem. Agora, no geral, a gente vê que a fisiologia humana tem graus de paralelo estáveis com as outras. Então, dá pra gente fazer orientações gerais nesse sentido. Por exemplo, misturar ovo com carne ou ovo com laticínio é um negócio muito difícil de digerir. Se você gosta de comer ovo, é melhor comer ovo com pão e pronto, acabou. Se quiser, pode no máximo botar ali umas especiarias, alguma coisa, mas sair fazendo egg x tudo, no Ayurveda é egg que merda. Porque assim, não tem como o teu corpo conseguir digerir aquilo tudo sem se intoxicar. Iogurte, você deve evitar comer ele de noite puro, porque ele bloqueia os canais e dificulta muito o teu processo de respiração adequado. E você deve evitar saindo misturando ele com muitas outras coisas. Come o iogurte com granola, tá bom? Ou então come o iogurte com uma fruta só, mas no geral, assim, uma fruta ácida no iogurte é menos mal do que no leite, porque o iogurte já é um leite mais ácido, então a natureza das coisas fica um pouco mais tolerável. Mas no geral, misturar iogurte com fruta também não é das melhores ideias. Pode misturar iogurte com castanha, por exemplo. Ou então iogurte com uma granola, o que seja. Passas, assim, até que rola. No geral, não é para todo mundo. Limão, evitar de usar o limão no iogurte, no tomate e pepinos. Ah, mas eu como comida árabe, aquele tabule me faz super bem. Tudo bem, você está com satmi em relação a isso. Mas a princípio isso não é uma combinação fácil de digerir para todo mundo. Se for para você, tudo bem. Então, assim, milho. Milho é sempre bom você ferver no leite, porque não te deixa menos agitado. Todas aquelas nossas receitas de inverno, de festa junina, são muito boas para fazer com que a propriedade secante do leite fique menos agressiva e que você fique menos agitado. No Ayurveda a gente tem uma concepção de que além de a gente ter uma fisiologia desintoxicada, a gente quer uma mente suavizada para que a gente possa fazer processos de mergulho interno com mais conforto. Então o que a gente quer é uma alimentação apropriada para o seu perfil constitucional e também sátrica, onde você se sente bem, as coisas na sua vida passam pelo filtro da sua mente de uma maneira mais harmoniosa e você fica bem. Tá? Então, assim, fundamental no Ayurveda é como é que o teu processo metabólico se dá. Se ele, no final das contas, digeriu pedra, fez sopinha daquilo e saiu brita de você numa boa, você fez uma boa digestão daquilo. Se você combinou tudo errado aqui e você teve uma digestão boa, excretou aquilo de uma maneira bem, assimilou bem, teus tecidos estão com baixo nível de toxicidade, significa que aquela alimentação foi apropriada para você, ok? Então essas incompatibilidades, elas são orientações gerais. Olha, num café da manhã, evita sair comendo granola, mamão e iogurte tudo junto. Tá? Porque eles mandam informações muito diferentes. É como se você quiser sair de casa um dia com gorro de inverno em cima, com um biquíni no meio e com uma calça boca de sino embaixo. Vai ficar um carnaval aquilo ali. A chance do teu corpo todo dia viver bem um carnaval durante 365 dias do ano é complicado. Então, a gente cada vez mais tem conhecimento da propriedade dos alimentos para que a gente possa ter alimentações gostosas, saudáveis e inteligentes. Ok? Namastê. Shanti.